Bem-vindo a uma jornada pelo Camboja, um país com uma rica história e tradições milenares que continuam a cativar e intrigar pessoas ao redor do mundo. Apesar desse país ser um dos mais bonitos da Ásia, ele ainda é relativamente desconhecido. Mas prepare-se para se encantar, pois este país está repleto de belezas naturais e curiosidades que vão tirar o seu fôlego. Não acredita? E se eu te contar que nesse inusitado país existe uma tribo onde os pais constroem cabanas para que as filhas possam fazer uma espécie de rodízio e manter relações sexuais com homens diferentes, no intuito de buscar um marido perfeito? Ah, curioso, não é mesmo? Então fique conosco até o final, pois o vídeo está repleto de histórias, curiosidades e, claro, muita informação sobre essa prática tão controversa para algumas culturas. Primeiramente, para você que se pergunta onde fica a Camboja, saiba que se trata de um país no Sudeste Asiático que faz fronteira com Tailândia, Laos e Vietnã. Para muitos, sua localização geográfica pode parecer remota, mas sua história tumultuada e suas cicatrizes profundas o tornam inesquecível. No século XIX, o Camboja encontrou-se sob a sombra do domínio colonial francês, perdendo sua independência política e se tornando um protetorado. Mas a luta pela autodeterminação não foi esquecida e em 1953, após décadas de colonização, o país finalmente se viu à luz da independência após a Guerra da Indochina. No entanto, a paz foi breve. O final dos anos 1960 trouxe consigo uma guerra civil devastadora que dividiu a nação cambojana. As forças do governo, apoiadas pelos Estados Unidos, entraram em confronto com os rebeldes comunistas Khmer Vermelho, apoiados pela China. Esse conflito resultou em uma tragédia humanitária sem precedentes. Em 1975, o Khmer Vermelho surgiu como vitorioso, estabelecendo uma ditadura maoísta brutal, liderada por Pol Pot. Sob esse regime tirânico, cerca de 1.700.000 pessoas perderam suas vidas em um dos episódios mais sombrios da história moderna, o genocídio cambojano. Pol Pot era um ex-monge budista e durante seu governo tomou o poder logo depois da Guerra do Vietnã, onde permaneceu por 4 anos, o suficiente para manchar de sangue a história do país e ocupar o posto de segundo maior genocida do mundo, atrás apenas de Hitler. Ele executou qualquer pessoa que tivesse um mínimo de instrução ou qualquer conhecimento. Fechou escolas, bibliotecas, hospitais e proibiu remédios, enviando a população para o campo de concentração para trabalho escravo. Dessa forma, o país caiu nas sombras e voltou no tempo. Foram anos obscuros, como mostra um pouco o filme Os Gritos no Silêncio, de Roland Joffé. A situação só começou a mudar em 1978, quando o Vietnã interveio militarmente, derrubando o regime Khmer Vermelho e estabelecendo um governo pró-vietnamita. No entanto, a década seguinte foi marcada por desafios monumentais, com o país enfrentando uma luta árdua pela reconstrução e reconciliação. Um dos aspectos mais marcantes dessa jornada foi o reconhecimento oficial do genocídio cambojano apenas em 2009, décadas após os eventos terríveis. A educação sobre essa tragédia só foi permitida nas escolas após esse período, o que por si só já reflete muito a complexidade do processo de reconciliação nacional. No entanto, apesar dos desafios, o Camboja começou a se reconectar com o desenvolvimento econômico na década de 1990 e com esforços internos e assistência internacional, o país começou a se reerguer, investindo em infraestrutura, educação e turismo. E já que falamos em turismo, vamos turistar!
Embora não se possa apagar o passado de massacres e conflitos, o Camboja atual é muito diferente dos tempos de guerra. E por isso que nossa primeira parada é a capital, a deslumbrante Phnom Penh. Esta cidade é verdadeiramente um tesouro, repleta de história, cultura e paisagens deslumbrantes que cativam os corações dos viajantes. Phnom Penh é a maior e mais populosa cidade do país, esbanjando vida e energia. Um dos pontos turísticos mais emblemáticos da cidade é o majestoso Palácio Real. Este magnífico complexo foi originalmente construído como a residência real em 1866, um testemunho do esplendor e da grandiosidade da monarquia cambojana. Uma curiosidade é que após a deposição da dinastia, o Palácio Real assumiu um novo papel um tanto sombrio. Ele serviu como prisão domiciliar para a realeza. Outra joia que não podemos deixar de mencionar é o Silver Pagoda, também conhecido como Templo de Prata ou Templo do Buda Esmeralda, localizado nas proximidades do Palácio Real. Construído em 1962 para substituir uma estrutura de madeira anterior, o Silver Pagoda é uma obra-prima arquitetônica feita de mármore e adornada com nada menos que 5.000 ladrilhos de prata. E a riqueza não está apenas no piso, não. Dentro do Silver Pagoda, os visitantes têm a oportunidade de testemunhar duas relíquias sagradas: o famoso Buda Esmeralda, feito de cristal de Bacará, e o Buda de ouro maciço, pesando incríveis 90 quilos. E já que falamos em Buda, é importante destacar que o Camboja é um país profundamente enraizado na fé budista Theravada, que é praticada por cerca de 90% da população. No entanto, há também a presença de outras religiões, como o hinduísmo, o islamismo e o catolicismo, refletindo a diversidade cultural e religiosa do país. E dito isso, é impossível mencionar o Camboja sem falar de Angkor, o maior complexo religioso do mundo. Originalmente construído como local de adoração ao deus Indo Vishnu, Angkor acabou se convertendo ao budismo ao longo dos séculos. Este local impressionante abriga vários templos, incluindo o icônico Angkor Wat, considerado o símbolo do país e patrimônio mundial da Unesco. Angkor é uma verdadeira maravilha arquitetônica, com destaque para o Bayon, adornado com imensas cabeças de Buda de pedra e o terraço dos elefantes. Um dos destaques de Angkor é o Templo Thap Prom, famoso por suas aparições no filme Tomb Raider. Este templo é único por sua aparência semi-abandonada, com a vegetação crescendo em meio às suas estruturas de pedra, criando uma atmosfera misteriosa e encantadora, típica do filme. E aqui vai uma dica: para entrar em qualquer um dos templos da cidade, é necessário utilizar roupas que cubram os ombros e os joelhos. Se há algo que não pode faltar em um destino turístico, é a combinação perfeita de mar e sol. E o Camboja não decepciona nesse aspecto. Apesar de muitos desconhecerem, o país abriga um litoral paradisíaco, repleto de praias e ilhas deslumbrantes que são verdadeiros tesouros escondidos. Entre esses destinos de tirar o fôlego, destaca-se Koh Rong, uma ilha paradisíaca situada no litoral sul do Camboja. Suas praias possuem águas calmas e cristalinas, criando um ambiente sereno e relaxante, longe da agitação da vida continental. Para chegar a esta ilha dos sonhos, os viajantes podem embarcar em barcos que partem do continente, só que a cereja do bolo acontece à noite. Com o escurecer do céu, o mar ganha vida com organismos bioluminescentes que emitem um brilho azul intenso, transformando as ondas em um espetáculo de luz e movimento. É uma experiência verdadeiramente mágica e inesquecível. Além das maravilhas naturais, prepare-se para se encantar com a hospitalidade e simpatia do povo cambojano.
Muito receptivos aos turistas, os cambojanos tornam a experiência de visitar o país ainda mais especial. Agora que conhecemos um pouquinho dos lugares para turistar, precisamos falar dos costumes e curiosidades. Por isso, vamos começar falando sobre um aspecto fundamental da cultura cambojana: a comida. No Camboja, as pessoas não têm o costume de cozinhar em casas e preferem fazer suas refeições na rua mesmo. Todas as ruas têm barraquinhas de comidas variadas ou mercadões. E o menu é vasto: cobra, grilo, larva, besouro, aranha e outros insetos, além do típico pong tia co, o ovo de pato cozido com embriões parcialmente formados. O café da manhã também é pra lá de diferente. É muito comum acontecer um choque cultural no café da manhã quando se viaja para países da Ásia. Eles comem comida do tipo almoço e janta no café da manhã. Obviamente, nos hotéis, eles tentam se adaptar ao paladar do turista ocidental. Mas é muito estranho ver as pessoas comerem arroz, carne ou macarrão logo de manhã. E se a ideia é fazer algumas das refeições em restaurantes, saiba que o garçom não vai te entregar uma faca. Eles costumam comer utilizando apenas um garfo e uma colher. Uma curiosidade fascinante sobre o Camboja é a sua obsessão pela pele branca. Apesar das altas temperaturas, que frequentemente ultrapassam os 35 graus, é comum ver os habitantes locais cobertos da cabeça aos pés. Chapéus, várias camadas de blusas, calças e até mesmo meias são utilizados, mesmo em dias quentes. Você poderia pensar que isso se deve à proteção contra o sol escaldante, mas na verdade, para a maioria dos cambojanos, ter a pele clara é considerado um padrão de beleza. Eles evitam ao máximo o bronzeamento, especialmente as mulheres, e é comum até mesmo pessoas indo à praia completamente cobertas. Tudo simplesmente para preservar a pele clara, que é altamente valorizada na cultura local. Passeando pelas ruas do Camboja, é importante mencionar que o trânsito no país, especialmente na capital, pode ser um verdadeiro caos, para dizer o mínimo. Com um grande número de motos, tuk-tuks, carros e pessoas compartilhando o mesmo espaço viário, as ruas podem se tornar bastante tumultuadas e desorganizadas. A falta de sinalização para pedestres e o pouco respeito pelos sinais de trânsito tornam a travessia das ruas uma verdadeira aventura. Tem que ir na fé e na coragem para atravessar. Uma peculiaridade que você só vai encontrar no Camboja é a maneira como o combustível é vendido. Aqui não existem postos de gasolina como estamos acostumados a ver, mas sim barraquinhas onde o combustível é vendido em garrafas plásticas. Além disso, há algumas regras de etiqueta e tradições culturais importantes a serem observadas. Uma delas é nunca tocar na cabeça de alguém, especialmente em crianças. Para os cambojanos, a cabeça é considerada a parte mais pura do corpo e é onde se acredita que a conexão mais forte com o divino reside. Outra regra de etiqueta é evitar expor os pés quando estiver sentado, pois os pés são considerados impuros na cultura cambojana. Além disso, apontar para alguém com os pés também é considerado desrespeitoso. E agora, deixando de lado as etiquetas, existe algo sobre a cultura cambojana que é, no mínimo, muito estranho. Consegue imaginar uma tribo onde os pais constroem cabanas para que as filhas possam fazer uma espécie de rodízio e manter relações sexuais com diferentes homens no intuito de buscar um marido perfeito? Sim, você ouviu direito. Na tribo Krion, uma etnia do Camboja, existe uma prática de matrimônio que pode parecer surpreendente para muitos de nós. Quando uma jovem atinge a maturidade, é costume que seus pais construam para ela uma pequena residência de madeira e palha chamada Cabana do Amor.
O propósito dessa cabana é permitir que as garotas tenham relações sexuais com quem desejarem, sem que a família precise estar ciente ou envolvida na situação. Diferentemente de muitas outras culturas, onde as mulheres são frequentemente julgadas por se relacionarem com múltiplos parceiros, as jovens crions são encorajadas a convidar qualquer rapaz por quem sintam afinidade para a sua cabana. E o objetivo não é necessariamente o ato sexual. Durante a noite, eles podem simplesmente conversar e se conhecer melhor. No entanto, há algumas regras a serem seguidas. O rapaz deve deixar a cabana antes do amanhecer, já que é considerado inapropriado que jovens de sexos opostos sejam vistos juntos em público, a menos que sejam oficialmente um casal. Isso significa que os encontros acontecem durante a madrugada, longe dos olhos da comunidade. Um aspecto interessante dessa prática é que as garotas têm controle total sobre a situação. Se elas perderem o interesse ou não desejarem continuar o relacionamento, simplesmente pedem para o rapaz ir embora. Além disso, se uma garota engravidar de alguém que não deseja como parceiro, o jovem eventualmente escolhido deve cuidar da criança como se fosse sua própria, sem ressentimentos. É importante destacar que não há evidências de violência sexual entre os crion, e casos de violência doméstica são pouco documentados. Parece que as cabanas do amor não são apenas locais para atividade sexual, mas também oferecem um ambiente seguro para que os jovens encontrem o parceiro ideal para a vida, longe de estigmas familiares e com o apoio da comunidade para fazer a escolha certa. E parece que tem dado certo mesmo. Surpreendentemente, essa prática é bem sucedida, já que casos de divórcio são praticamente inexistentes nessa cultura, até mesmo por ser proibido. E você sabia de todas essas particularidades sobre o Camboja? Conta pra gente qual te surpreendeu mais. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever para mais curiosidades. Muito obrigado por assistir e até a próxima!